Começa agora o programa Respostas para a Vida, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Bom dia a todos e todas. Nós estamos iniciando mais um programa Respostas para a Vida, um programa comunitário da Igreja Evangélica de Confissão de Limeira, que é veiculado aqui na Rádio Educadora todos os domingos às 7h30 e também no nosso canal do YouTube ISLB Limeira. Hoje quem fala com vocês é Neuza Tetzner, pastora emérita e membro desta comunidade. De acordo com o calendário da Igreja, hoje nós estamos comemorando o domingo de Pentecostes. E o lema da semana, a palavra bíblica que quer nos orientar nesse domingo, vem do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, onde está escrito: quando o Espírito Santo descer sobre vós, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Estas palavras se cumpriram, e hoje nós estamos aqui, graças ao Espírito Santo, que agiu e que age no meio de nós. Assim, nós queremos celebrar esse domingo de Pentecostes e queremos louvar a Deus com o hino Vem Espírito Santo, vem Espírito Divino. Estimados ouvintes e espectadores do programa Respostas para a Vida, irmãos e irmãs em Cristo. Sou o pastor Márcio Simões da Costa e durante pouco mais de 4 anos eu exerci meu ministério pastoral na paróquia evangélica de Confissão Luterana em Limeira, atuando na comunidade do bairro dos Pires. Muitos foram os programas de rádio que eu pude conduzir nesse tempo mensalmente para vocês. E hoje eu atuo na comunidade evangélica de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Para mim é uma honra ter sido lembrado e convidado a trazer uma mensagem neste mês, onde o programa celebra seus 25 anos de existência, sobretudo num dia especial como hoje. Daniel Liedtke escreveu em seu hino intitulado O Vento, abre aspas, para onde vai, de onde vem, não podemos dizer, só sentir o que ele faz, o que ele traz.
e também os seus efeitos em mim. O vento sopra em mim, não vejo, mas sinto o seu agir. Fecha aspas. A Bíblia tem vários momentos onde o vento é um fator importante. Ele está relacionado ao agir de Deus e às sensações, o que passa em nossa mente e coração. E hoje é Pentecostes, hoje é exatamente o aniversário da Igreja Cristã, um dia de festa, de alegria, de celebração, mas sobretudo também um dia de reflexão e consagração. No Novo Testamento, o Espírito Santo ele é representado de 3 formas: como uma pomba, como fogo e como o vento. E nós lemos em Atos capítulo 2, versículos 1 e 2 o seguinte: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Estimados irmãos e irmãs, a vinda do Espírito Santo consagra as promessas de Jesus nos Evangelhos. Em João 14, versículos 16 e 17, Jesus promete o envio de um defensor, de um intercessor, aquele que irá animar a comunidade cristã e conduzi-la ao longo de sua história. Trata-se do Paráclito, o nosso Consolador, enquanto caminhamos nesse mundo em meio a tantas dificuldades, fragilidades e sob a tentação da tristeza e da dor. Em Mateus 28, versículos 18 ao 20, em sua grande comissão, Jesus então promete estar com os seus até a consumação do século. E é exatamente na terceira pessoa da Trindade, no Espírito Santo, onde exatamente isso é possível, isso se concretiza. A ilustração do vento traz aspectos importantes para a nossa reflexão. Em João capítulo 3, versículo 8, Jesus diz: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O vento, ele é livre, ele é independente. Não podemos agarrá-lo com as nossas mãos, nem o prender ou limitar. Não sabemos quando vem ou quando vai, ou de onde vem ou para onde vai. Podemos sentir, mas não podemos ver. Assim como o vento, podemos dizer numa linguagem popular, sacode o bambuzal. O Espírito Santo pode nos fazer mudar de direção, enxergar as coisas de outro ângulo, sentir e agir diferente. Assim como não detemos a força do vento, não podemos deter o seu agir em nós. Igualmente é o processo de santificação que procede à justificação, convencidos pelo Espírito de Deus, que somos justificados por sua graça mediante a fé. Nós somos pessoas chamadas a uma resposta de fé, testemunhada em palavras e ações. Lutero mesmo escreve no Catecismo Menor, abre aspas, creio que por minha própria inteligência ou capacidade não posso crer em Jesus Cristo, o meu Senhor, nem chegar a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, reúne, ilumina e santifica toda a igreja na terra e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Fecha aspas. Atente só. Nós conseguimos apenas experimentar isso e viver esta novidade de vida a partir do agir do Espírito Santo em nós. Isso é a santificação, uma mudança que não parte de nós, mas que vem de fora, extra nós. É uma ação divina. E assim, a ação do Espírito Santo, em última análise, sempre nos aponta Cristo. Ele é a essência da verdadeira fé. É para Ele que os nossos olhos devem estar focados e é por Ele que o nosso coração deve arder, assim como foi com os discípulos de Emaús.
Assim também como o vento empurra, ele tira do lugar, ele faz mover. O agir do Espírito Santo também em nós nos tira da área de conforto, nos move em direção a algo ou alguém. Podemos sentar, dialogar, orar, celebrar, não apenas entre nós, pessoas cristãs da mesma confissão de fé, mas com outras pessoas de outras denominações cristãs. E assim nós fizemos e tivemos a oportunidade de fazer nesta semana de oração pela unidade cristã, que é apenas um momento onde nós experimentamos aquilo que deve ser vivenciado também ao longo do ano. E é para isso também que o Espírito Santo nos chama, nos capacita e nos envia para esta unidade em Cristo Jesus. E por fim, em meio da realidade em que nós enfrentamos, lembramos que o Espírito Santo ele é o Consolador. Ele nos fortalece, ele nos conduz, ele nos carrega. Assim é o poder do Espírito Santo. Também escreve o Daniel Littke, abre aspas, sem notar e sem ver. Sinto a força que me fez reviver. O vento sopra em mim, não o vejo, mas vejo o seu agir. Fecha aspas. O programa Respostas para a Vida certamente tem tido um papel muito importante. E a partir de tantas pessoas que já se voluntariaram e outras que estão se voluntariando, certamente o Espírito Santo pôde e pode envolver, consolar e fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Por isso, estimados ouvintes, estimados espectadores, assim como o vento refresca, o agir do Espírito Santo também acalma, traz sabedoria, certeza e serenidade. E ao nos envolver, nós sentimos o colo do Pai Eterno, do Deus de amor. Um Deus invisível, sim, aos nossos olhos, mas sempre presente. E nós podemos, através do Espírito Santo, sentir a presença de Deus como uma brisa suave, como um vento que acalma, mas também anima e faz viver. O meu desejo é que Deus continue abençoando este programa e que o programa Respostas para a Vida continue por muitos anos, adentrando no lar e no coração de tantas pessoas, sendo um canal do anúncio da palavra de Deus e do agir do Espírito Santo. A vocês, um forte e carinhoso abraço meu. Que Deus sempre vos abençoe. Amém. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite, noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que congrega todos neste dia, enche-nos de paz, de amor e de alegria. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite, noite e dia. Neste mês de maio, nós estamos comemorando os 25 anos do programa Respostas para a Vida. Todos os domingos nós temos aqui alguém que traz uma mensagem e que conta a história da caminhada deste programa. Até aqui nos trouxe Deus. 25 anos nós estamos comemorando. Até aqui nos trouxe Deus, nós também cantamos na igreja. Assim, nós queremos, nesse dia, agradecer a Deus que nos conduziu até aqui. E mesmo em meio a essa pandemia, a nossa fé continua firme, firmada no Senhor. Quando nós comemoramos hoje, o domingo de Pentecostes, nós estamos celebrando também o aniversário da igreja. Pentecostes significa 50 dias após a ressurreição de Jesus. O dia em que uma multidão reunida recebeu o Espírito Santo.
A descrição deste evento, que é relatada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nos diz que nesse dia apareceu algo como um som, um vento muito forte, línguas como de fogo, enfim, sinais extraordinários marcaram esse dia. Assim é o relato de Atos capítulo 2. Todos nós já presenciamos um temporal, quando um vento forte tira tudo do lugar. Ou então nós vimos labaredas de fogo que queimam em forma de línguas. Esses elementos foram usados para descrever a ação do Espírito Santo, conforme Atos dos Apóstolos. A ação de Deus que marca um momento novo após a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Sem a presença física de Jesus, os discípulos estavam desanimados, com medo, e precisavam agora seguir a missão que o Mestre lhes deu de levar o Evangelho adiante. Mas, sozinhos, o medo, a insegurança, torna essa missão difícil. Por isso, Deus envia o seu Espírito Santo. Ele vem com o seu Espírito trazer forças, ânimo, coragem, para animar os seus discípulos. Assim, Deus torna-se o auxiliador, o consolador, o vivificador, aquele que empurra, que sopra, que faz a gente se movimentar e sair em missão. Deus não nos quer acomodados, mas em movimento. E assim, aquele primeiro grupo ganhou coragem e, junto com uma multidão, saiu a anunciar que Cristo vive, que está no meio de nós com o seu Espírito Santo. Assim, animados pelo Espírito Santo, nós também queremos cantar. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança na terra brotou, e um povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Nessa semana, que nós vivenciamos, a semana de Pentecostes, nessa semana que antecede o domingo de Pentecostes, aqui no Brasil, nós celebramos a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. É um encontro ecumênico de oração pela unidade dos cristãos. Igrejas cristãs, ecumênicas, que desejam atender o pedido de Jesus, se unem para orar, rezar, celebrar a mesma fé em Deus e em Jesus Cristo. Normalmente, nessa semana, nós visitamos as comunidades irmãs, católicas, metodistas, presbiterianas, enfim, todas as igrejas ecumênicas, se encontram para celebrar e orar juntas nessa semana. Mas, em tempos de pandemia, isso não pode acontecer.
E assim nós continuamos orando em nossas igrejas pela unidade. Num mundo que está cada dia mais dividido, nós ansiamos, nós necessitamos a unidade dos cristãos. E isso não é alguma coisa que vem de nós, mas quem pediu isso foi o próprio Cristo, que disse que sejam um para que o mundo creia. Cristo pediu que nós sejamos unidos, que nós vivamos em união. Vamos notar, prestar atenção, Cristo não pediu de nós uniformidade, mas unidade, para que o mundo creia. Uniformidade é diferente, né? Nós não conseguimos, né, ser igual, viver de modo igual, agir de modo igual o tempo todo. Isso é algo impossível para nós, viver numa uniformidade. Mas nós podemos viver unidos, apesar das nossas diferenças, apesar, né, das nossas formas distintas de celebrar e viver a nossa fé. O movimento ecumênico, o ecumenismo, não anula as diferenças que existem entre nós, mas nos convida a respeitar as diferenças e a viver de forma fraterna. O ecumenismo propõe um diálogo fraterno, diálogo entre irmãos e irmãs, buscando aquilo que é comum nas diversas igrejas e colocando-se a serviço do mundo. É isso que Jesus pede dos discípulos e pede de nós ainda hoje, conforme o relato no Evangelho de João, no capítulo 17. Lá nessa oração que nós conhecemos como a oração sacerdotal, lá nós vemos esse pedido de Jesus. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa é a oração de Jesus. A diversidade faz parte da criação de Deus. E a igreja, desde o princípio, era diversa, diversificada. Uns eram seguidores do apóstolo Paulo, outros eram seguidores de Pedro, e cada comunidade tinha o seu jeito próprio de viver a sua fé, tinha as suas características. Assim também nós ainda somos hoje. A beleza da criação é a diversidade. Assim, né, nós somos convidados a viver nessa diversidade, mas unidos em Jesus Cristo. Nós pertencemos e vivenciamos a nossa fé cristã em igrejas diferentes. Somos católicos, luteranos, metodistas, presbiterianos, pentecostais, enfim, cada um tem uma denominação diferente, um nome, um lugar de surgimento, uma história de fé, mas em Cristo nós somos uma só igreja. Naquele primeiro Pentecostes, havia pessoas de diversos lugares, que falavam idiomas diferentes, que pensavam de forma diferente, mas com a presença do Espírito Santo, tornaram-se uma só voz, uma só fé em Cristo Jesus. Aquele dia ficou marcado na história bíblica como o dia do nascimento da igreja cristã. Assim, Pentecostes celebra o aniversário da igreja hoje. A vinda do Espírito Santo que nos coloca, que coloca a nós como pessoas de diferentes lugares em movimento, em ação, em missão. Mas para manter essa unidade,
nós precisamos nos conhecer, dialogar, rezar, orar e trabalhar juntos. Oração e ação andam juntas. E assim, o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, um organismo ecumênico que surgiu na década de 80, nos convida nesse momento a orar e a celebrar a unidade dos cristãos. Ao olharmos para a nossa realidade, nós vemos um mundo dividido. Cada pessoa usa o nome de Deus, a Igreja, para defender os seus interesses próprios, o seu ponto de vista, que lhe parece único e correto. No movimento ecumênico, nós precisamos aprender a ouvir, a respeitar, a trabalhar juntos, apesar das nossas diferentes formas de pensar. E há muito o que fazer neste mundo que ainda é de Deus, como diz um hino da nossa igreja. Orar pela paz no mundo, trabalhar pela paz, ser solidário com aqueles que sofrem, especialmente nesse tempo de pandemia, quando tantas pessoas estão sofrendo por causa da doença, quando tantas pessoas estão passando fome. Gestos concretos, mãos unidas em oração e estendidas ao próximo. Esse é o pedido de Jesus para que o mundo creia. Que nós sejamos testemunhas que continuam anunciando o Evangelho de Jesus até os confins da terra. Que a festa de Pentecostes se estenda pelo mundo inteiro, rompendo barreiras e criando novas relações entre as pessoas. Que o Espírito Santo continue soprando sobre nós, como um vento forte quando necessário, ou como um vento suave, como uma brisa leve, para nos acalmar e silenciar diante de Deus, quando estivermos agitados, inseguros, com medo de nos arriscar. Nós queremos agora, nesse momento, relembrar o hino da campanha da fraternidade de 2021, que aconteceu nesse período da Quaresma. Ela nos convida a viver em unidade. Ouçamos. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é a nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Em nome de Cristo, que é a nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Nós estamos caminhando para o final deste programa e antes de nos despedirmos, eu gostaria de pedir uma gentileza digital, assim como se faz todos os domingos. Se essa mensagem faz sentido para você, então curta, inscreva-se e compartilhe no nosso canal do YouTube, YouTube Limeira. E assim você receberá também outras mensagens da nossa igreja. Nós estamos também no Facebook, Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Limeira. E a nossa comunidade, a nossa igreja, está localizada na Rua Boa Vista, número 36, no bairro Boa Vista.
e temos culto todos os domingos, às 9 horas da manhã, e nesse período de pandemia, com as devidas restrições. Sua presença é muito bem-vinda. Assim nós queremos, finalizar esse programa, nos colocando no momento de oração e bênção. Oremos. Deus de amor e de misericórdia, diante de Ti nós trazemos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos e os nossos motivos de louvor. Que Tu esteja com todos aqueles que estão sofrendo, com todos aqueles que estão internados, com aquelas famílias que estão enlutadas, com aquelas pessoas que precisam de ajuda solidária, de um pedaço de pão, de uma cesta básica, ou simplesmente de uma palavra amiga, de uma oração. Que Tu, Senhor, esteja com cada pessoa, abençoando e iluminando o seu caminho. Assim, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção. Que o vento sopre suave sobre a sua vida, trazendo sempre o aroma da paz. Que o fogo aqueça o teu coração, deixando-o sempre pleno de ternura. Que as palavras que saírem dos seus lábios e aquelas que visitarem os seus ouvidos, levem e tragam sempre o som de uma bênção. Assim, abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e uma semana abençoada a todos e todas.